tarde, meu povo. Espero que todos estejam bem. E mais um videozinho sobre o naturalismo. No vídeo passado nós falamos um pouquinho dessa estética, que é uma vertente do realismo. Nós fizemos uma breve introdução sobre o naturalismo no Brasil, naturalismo brasileiro. E hoje nós vamos falar de algumas características, né, dessa estética tão importante para compreender o processo literário na segunda metade do século XIX. Além do realismo, que nós já vimos, o naturalismo é uma vertente que convive ali, juntamente com o realismo, que apresenta algumas características, algumas semelhanças com o realismo, mas ela se difere também do realismo. Então, a primeira característica, eu vou tentar ser bem didático, que a gente pode falar, e a gente já retomou, já iniciou no primeiro vídeo, é a questão do determinismo. O determinismo, como eu disse para vocês, é uma teoria em que o homem é determinado, o comportamento humano, pelas condições sociais, pelas condições morais, pelas condições ambientais, pelas condições raciais. Então, o homem é o produto do meio. Taine, que foi o criador dessa teoria, ele postulava esse pressuposto. Então, nós, os seres humanos, se comportam de acordo com o ambiente social. E isso vai influenciar na forma como os personagens, na forma como as narrativas naturalistas são estruturadas. Os personagens, eles se comportam de acordo com o meio em que eles vivem. É o chamado romance de tese. A segunda que a gente pode observar, a segunda característica, a gente pode falar do evolucionismo, ligado ao Darwin, ao Charles Darwin, criador, né, da teoria evolucionista, segundo a qual há uma seleção natural. As espécies mais fortes que sobrevivem à luta do forte, do superior em relação ao inferior. Então, nessa teoria da seleção natural, nós seríamos frutos de um processo de evolução. E isso também vai aparecer nos personagens, nas narrativas. Né? Os mais fortes, eles dominam, eles controlam aqueles considerados mais fracos. É claro que nós pensando do ponto de vista literário. Claro que essas teorias elas são questionáveis hoje, na contemporaneidade. Né? Nós sabemos que o comportamento humano não é tão definido assim. Né? É claro que existe a competição, existe uma guerra, uma luta para aqueles que se destacam dentro de uma sociedade extremamente competitiva, como é a nossa, capitalista. Mas essa narrativa, né, essa teoria, ela vai aparecer na configuração, na estrutura dos romances naturalistas. Um outro aspecto, uma outra característica que nós podemos arrolar, diz respeito à linguagem. Então, a linguagem naturalista é uma linguagem dura, é uma linguagem científica, é uma linguagem objetiva, ao retrato de temas ligados à realidade, à miséria, aos assassinatos, a questão das relações homoafetivas, que até então não apareceram essa temática dentro da literatura brasileira, e ganha assim uma evidência maior, tendo em vista que, como nós falamos anteriormente, é o romance de tese, é provar a questão da biologia, né, dos instintos naturais. Então, o homem é movido pelos instintos naturais. O homem é movido pelas condições ambientais em que ele vive. O homem se comporta daquela forma porque ele vive num ambiente hostil, num ambiente promíscuo, e, portanto, ele vai desenvolver essa promiscuidade nas suas relações. É assim que o naturalista compreendia a realidade, desenvolvia
as suas narrativas. Um outro ponto extremamente importante é justamente a categoria social, que é foco do naturalismo. Enquanto o realista focalizava no comportamento da burguesia, da elite burguesa, da elite social, o naturalista vai justamente focalizar sobre as classes menos favorecidas, as classes baixas. Então, é esse o foco. Então, os personagens, normalmente nas narrativas naturalistas, são personagens pobres, marginalizados, prostitutas, negros, enfim, né, toda uma categoria social marginalizada no âmbito social. Então é preciso, assim, a gente perceber que é diferente do realismo. O comportamento da burguesia é que estava em evidência. O naturalismo não. O comportamento dos personagens, né, personagens de uma categoria social considerada inferior, é que vai ser focalizado. Por fim, a gente pode falar também de um aspecto extremamente importante do ponto de vista social, é que muitas vezes o personagem que se destaca é o próprio ambiente. É o próprio ambiente que vai se destacar. É essa ideia de que o ambiente ele tem uma força maior que as próprias ações humanas. E isso se destaca numa obra clássica do naturalismo, que é o Cortiço, né, que nós vamos falar um pouquinho no outro vídeo. E para finalizar, o positivismo, que nós já falamos, desenvolvido por Augusto Comte, que é aquilo que é importante a ciência, o papel da ciência. Então, só é verdadeiro aquilo que pode ser provado cientificamente. Então, minha gente, de uma forma bem generalizada, ou de forma bem genérica, ou melhor, bem genérica, bem sintetizada, nós trouxemos aqui alguns elementos da estética naturalista. Uma estética extremamente importante, porque ela vai trazer a questão da biologia, dos instintos naturais, né, a todas essas questões, né, ligadas à realidade. Um lembrete, né, às vezes um lembrete importante é que as categorias marginalizadas, esses temas muitas vezes são tratados como vícios. Por exemplo, a promiscuidade, a homossexualidade é visto pelo prisma do vício. Evidentemente que é uma teoria, né, que vai influenciar o naturalismo, isso do ponto de vista do século XIX, da segunda metade do século XIX. Hoje nós sabemos que muitas dessas teorias elas estão obsoletas, antiquadas, ultrapassadas, e todas essas questões hoje, né, estão aí no debate, né, da contemporaneidade. Tá bom? Então, é isso o recado de hoje que eu tinha para vocês. Então, na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho dos autores e de algumas obras importantes para finalizar esse conteúdo. Provavelmente na segunda-feira nós faremos uma aula em que nós vamos falar sobre o naturalismo, uma aula online. Então, forte abraço, a gente se vê, se Deus quiser, na próxima videoaula.